Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre os livros sagrados. Mas qual será o tema da aula de hoje? Vamos ver na tela, como podemos ver, o tema é Livros Sagrados do Espiritismo, o Pentateuco Espírita. Lembrando sempre que esta série busca o quê? Mostrar um pouco mais a você, estudante, o quê? Sobre os livros de algumas tradições religiosas. Quando eu digo algumas, é porque existem várias tradições religiosas. Que tal você, estudante, estudar com o seu professor, pesquisar com ele livros de tradições religiosas que nós não falamos aqui? Ao término desta série, vocês podem muito bem pesquisar outras tradições religiosas e filosofias de vida. Mas vejam só, na tela, mais uma vez, vejam só, Pentateuco Espírita. Mas o que é o Pentateuco? Vamos aprender esta palavra e conhecer um pouco mais sobre a questão do Espiritismo, seu fundador e a importância desse livro ou desses livros. Então, Pentateuco. E vamos caminhando. Trago para vocês um pensamento, certo? Vamos ver o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que tem como contraveneno o quê? A caridade e a humildade. Allan Kardec. Vejam só, Allan Kardec, vamos conhecer essa figura e a importância dele para o espiritismo kardecista. Vamos conhecer e vamos caminhando. E manda um abraço a todos os estudantes do ensino religioso, dos professores, da professora Rosália, da GEPAF, a Ronaldo aqui da transmissão, certo? E continue sempre conosco. Mas, para falarmos de Pentateuco Espírita, é importante conhecermos mais um pouquinho sobre o Espiritismo. Vamos ver, vamos lá, acompanhem comigo. Espiritismo é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, olhem aí, cuja principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano através das reencarnações. Prestem bem atenção. Vamos lá, as palavras-chave é uma doutrina religiosa, aí filosófico, o que é científico, e ela se baseia tudo e gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano. E há essa palavra, reencarnação. Que tal você, estudante, fazer uma pesquisa sobre essa palavra, sobre reencarnação, o que é que ela denota, o que é que ela mostra, certo? Justamente as suas crenças, observar outras tradições religiosas que, assim como a de aula de hoje, o Espiritismo, certo? Justamente prega essa questão da reencarnação. É sempre bom conhecer. Então vamos lá, lembrando sempre que esta série busca o quê? O respeito às tradições religiosas, à cidadania, à democracia, certo? A todas as tradições religiosas, a pluralidade. E vamos lá. Vejam só, eu falei no início da aula sobre Pentateuco. Pentateuco vai lembrar justamente o que? 5. Penta. Então, Pentateuco Espírita fazem parte, respectivamente, podemos ver. Vamos ver. Primeiro, o Livro dos Espíritos. Segundo, o Livro dos Médiuns. Terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Quarto, o céu e o inferno. E o quinto, a Gênese. Também são consideradas o que? Obras básicas, certo? Para a questão do espiritismo. Então, nesse caso aqui, Pentateuco 5. E vamos caminhando. Trago para vocês, olhem aí, certo? Na tela, certo? A fotografia do Pentateuco Espírita. Então, até agora, nós já aprendemos, certo? Aqui nós temos o quê? É uma tradição religiosa de cunho filosófico, científico, prestem bem atenção. Pentateuco 5, olhem aí a questão dos livros, prestem bem atenção na tela. É sempre bom a gente conhecer a tradição religiosa do outro, entender o que é que o outro acredita, certo? Justamente por esse exercício da liberdade,
da tradição religiosa e do respeito, e repito, a pluralidade, certo? As várias denominações, as várias tradições religiosas, e também respeitar aqueles que têm e os que não têm, certo? A crença em uma determinada tradição religiosa. Conhecer. Vamos lá, vamos adiante. Olhem aí na tela. O conteúdo das obras de Kardec, no caso o Pentateuco, são frutos de quê? De seus diálogos com entidades espirituais de primeira ordem, considerados espíritos perfeitos. Então, prestem bem atenção. Então, são conteúdos, fruto, aliás, de um diálogo com essas entidades de primeira ordem, que são espíritos perfeitos. Mas por que são espíritos perfeitos? Acompanhe. Pois já ultrapassaram todas as provações impostas ao longo de suas vidas passadas e atingiram o ápice do desenvolvimento espiritual. Nesse slide está aí justamente a base, certo? A questão que nós temos o quê? Da evolução espiritual, certo? Já ultrapassaram desafios, certo? Em vidas passadas. Olha aí a palavra reencarnação, justamente reencarnar, tornar a vida, certo? Em uma outra vida, aliás. Então vejam só, pois já ultrapassaram todas as provações impostas ao longo de suas vidas passadas e atingiram o ápice do desenvolvimento espiritual. Esse final, justamente aqui, é impactante, é forte, é a base. Então, mais uma vez, observando bem essa questão. Então, é esse conhecimento. E vamos lá aqui, quando a gente fala em Pentateuco, na tela, podemos ver do grego, olha aí, Pentateucos, ou 5, são os 5 livros basilares. Por quê? Porque dão a base da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Quem é esta figura, o Allan Kardec? Então vamos ver, 5 livros basilares dão uma base a essa doutrina espírita, certo? Codificada por este personagem, por esta pessoa, Allan Kardec. E vamos adiante. Mas quem é o Allan Kardec? Quem é? Acompanhem comigo na tela. Seu nome é Hippolyte Léon Denisart Rivail. Ele é do século XIX, nasceu em 1804, morreu em 1869. Quem foi ele? Foi um influente educador, autor e tradutor, olha aí, francês, sob o pseudônimo, Allan Kardec, notabilizou-se como codificador do espiritismo. Então, prestem bem atenção. O nome dele, o primeiro nome dele é Hippolyte, ele é francês, ele foi um educador, certo? E ele escrevia com o pseudônimo de Allan Kardec, ou seja, ele assinava com esse nome e ele notabilizou-se como grande codificador do espiritismo. Então veja só, a gente já conhece o que? Alguns pontos importantes. O Pentateuco, o codificador, certo? A evolução espiritual, vidas passadas, a reencarnação, são obras que dão o sustentáculo, a base, certo? Lembrando que justamente nesta série nós estamos trabalhando o que? Os livros das tradições religiosas, os livros sagrados. Vimos até tradição religiosa ou tradições religiosas que são ágrafas, que não têm textos escritos, textos orais, mas no caso de hoje é o Pentateuco 5. E vamos adiante. Olha aí a foto de Allan Kardec, de Hippolyte, olha aí. Então, Hippolyte é seu nome, Allan Kardec é o seu pseudônimo, como ele assinava suas obras. Olha aí a importância de conhecer, certo? E vamos adiante. Olha aqui mais uma vez os 5 livros basilares. Então, lembra, olha só o ano de publicação de cada um. Livro dos Espíritos é de 1857. Livro dos Médiuns, de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Que é de 1864. O Céu e o Inferno, certo? É de 1865. E a Gênese é de 1868. Então, são obras do século XIX. E vamos conhecer mais adiante outros pontos. Olhem só aqui. Somam-se ainda as chamadas obras complementares. O próprio nome já diz que complementam
certo? Justamente a doutrina de Allan Kardec. Quais são elas? Como é o Espiritismo, veja só, Revista Espírita e obras póstumas. Então, Pentateuco e as obras complementares vão ajudar vocês, estudantes, certo? A conhecer um pouco mais sobre essa filosofia de vida, sobre essa tradição religiosa. Aliás, conhecer, adentrar um pouco mais nesse conhecimento da tradição religiosa. E lembrar sempre que o Brasil é um país laico. Quando eu falo laico, é que não existe uma religião oficial. Todas as religiões, todas as tradições religiosas, aqueles que têm e que não têm também uma fé religiosa, devem ser respeitados. E aqui eu trago para vocês mais conhecimentos sobre a doutrina. Para o Espiritismo, todos os seres humanos são canais de comunicação entre o mundo espiritual e o imaterial, que é o mundo dos espíritos. Porém, acompanhe, existem pessoas com maior sensibilidade para estabelecer esse elo comunicacional, que são os médiums. Quem são os médiums? São os responsáveis por se comunicarem com os espíritos de inúmeras maneiras, sendo a psicografia e a incorporação os meios mais comuns. Então, eu solicito que vocês estudem mais um pouco sobre o que é a psicografia, o que é a incorporação e apresentar ao seu professor de ensino religioso. Então, conhecer a psicografia, conhecer um pouco mais sobre a incorporação, para poder adentrar mais, entender mais. Então, segundo a doutrina, todos os seres humanos, eles são canais de comunicação. Agora, há uns com maior sensibilidade. E aqui trago para vocês o que é que fala cada um dos livros do Pentateuco. Então, veja só. Primeiro, o Livro dos Espíritos, a obra em que se estabelecem os princípios da doutrina espírita. Olha aí, princípios bem destacados. Vamos lá, nós temos aqui, olha aí a capa, o Livro dos Espíritos, certo? É o primeiro livro do Pentateuco espírita. Nós temos o segundo, o Livro dos Médiuns, versa sobre o caráter experimental e investigativo, olha aí, do espiritismo, visto como ferramenta teórico-metodológica para se compreender uma nova ordem de fenômenos, até então jamais considerada pelo conhecimento científico. Olha a palavra científico aí. Os fenômenos espíritas ou mediúnicos que têm como causa a intervenção de espíritos na realidade física. Isso aí justamente está pautado no Livro dos Médiuns. Prestem bem atenção. Lembram quando a gente falou que é uma doutrina espiritualista e científica? Então, olhem aí, o Livro dos Médiuns. Aqui no caso, vejam aí, no caso, a capa, o Livro dos Médiuns, para que você conheça, certo? Uma edição. Então, aqui, o Evangelho, certo? Esse Evangelho aqui, justamente, vamos conhecer aqui, segundo o Espiritismo, certo? A obra espírita do maior enfoque religioso. Então, conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, conhecer essa obra. Então, essa é a importância de você conhecer as tradições religiosas. Então, veja só, até agora o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o livro segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, conhecer todas essas tradições religiosas. Então, vamos ver aqui algum ponto importante que nós vimos até agora. Vamos lá. Doutrina espiritualista, nós temos aqui o seu codificador, vimos justamente essa questão, certo? Que é teórico-filosófica, é o Hippolyte, Allan Kardec, que é o seu pseudônimo, o Pentateuco, obras complementares, as bases da doutrina espírita, tudo isso vai nos ajudar a conhecer mais e mais sobre a doutrina. Então, mais uma vez, por favor, olhem aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é importante que você conheça. Então, olha só aqui, pesquisar. Que tal pesquisar mais um pouco sobre o Pentateuco espírita e apresentar ao seu professor? Vamos lá? E aqui eu tenho a obra ainda também do Pentateuco, que é o Céu e o Inferno. É uma obra composta de duas partes. A primeira parte é composta de um exame crítico
que aponta as contradições filosóficas e incoerências do conhecimento científico superáveis mediante o paradigma espírita da fé racionada. Na segunda, constam dezenas de diálogos estabelecidos entre Kardec e diversos espíritos, nos quais estes narram as impressões trazidas de existência transcendente. Então vejam só aqui essa preocupação que se há justamente entre a fé, certo? Mostra a questão científica, então conhecer os embates. Então tudo isso é importante para que você entenda em que se baseia o conhecimento, essa doutrina de caráter filosófico, espiritualista. Então tudo isso é importante. E aqui trago para vocês, olha aí, o Pentateuco ainda, a continuação do Pentateuco, o céu e o inferno, conhecer um pouco mais. E aqui eu trago para vocês a obra A Gênese, do Pentateuco, obra composta de 3 partes. A primeira parte trata da Gênese, isto é, da formação dos mundos e da criação dos seres animados e inanimados. A segunda parte, dos milagres, onde se discute sobre o que pode ser considerado milagre e se explica, à luz da doutrina espírita, os muitos milagres feitos por Jesus. A terceira parte explica como e por que pode haver previsões de coisas futuras, pressentimentos e coisas afins. Então vejam só aqui, cada um do Pentateuco, ele tem a sua importância, claro, e ele tem todo o seu arcabouço, como posso dizer, o seu conteúdo, que vai guiar tanto o adepto, aquele que segue essa tradição, quanto aquele que quer conhecer. Então, nós temos aqui a Gênese, certo? Esse livro, o livro dos médiuns, dos espíritos, certo? Nós temos também o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, conhecer a tradição. Olha aqui, Allan Kardec, a capa com o livro A Gênese. Então, prestem bem atenção. Aqui trago para vocês, olha uma foto aí de Allan Kardec em seu escritório. Veja só, bem típico aí da questão do século XIX, certo? Então, veja só aqui o fundador. O interessante, certo, desta série justamente é mostrar a tradição, o livro sagrado, que é o principal livro sagrado de cada tradição religiosa, e conhecer aquilo que ela se pauta, que se propõe, a questão dos adeptos, e vamos passar adiante. E aqui eu tenho, olha aí, o primeiro centro espírita do mundo, vejam só aí, o primeiro centro espírita do mundo, Sociedade Parisiense, França, de Estudos Espíritas. Então, é importante que você conheça. E aqui trago algumas perguntas que eu gostaria que vocês acompanhassem bem e levassem a resposta para o seu professor de ensino religioso. Primeiro, em que se baseia a doutrina espírita? O que é que ela prega, minha gente? Certo? O que é que ela prega? Qual a diferença dela de outras tradições religiosas? Então, veja só. Primeiro, em que se baseia a doutrina espírita? Segundo, o que é o Pentateuco espírita? Pesquisar mais um pouco, certo? Sobre a questão do Evangelho, sobre o livro dos Espíritos, sobre a Gênese, etc. Então, aqui, Pentateuco espírita. Terceiro, qual o histórico do Espiritismo? Certo? Que tal você pesquisar sobre o histórico do Espiritismo, sua origem, certo? Conhecer as origens dele. 4. Quais os pontos comuns entre o Espiritismo e o Catolicismo? E também, se quiser, em outras tradições religiosas. Há pontos em comuns? Há pontos divergentes? Então, é importante que você faça isso aqui, esse conhecimento. E quinto, como o Espiritismo concebe a alma humana? Veja só que nós falamos em alma humana no começo. Então, como o Espiritismo concebe a alma humana, como ele encontra, o que ele diz sobre a alma humana. E dentro disso, conhecer a reencarnação e pontos específicos dessa doutrina. Então, vejam só, agora eu gostaria que vocês, certo, olhassem para mim bem atentos e vamos ver o que é que nós vimos hoje. Os livros sagrados, né, por assim dizer, dão a base
da doutrina espírita, o Pentateuco, vimos um pouco do seu fundador, vimos um pouco como essa doutrina prega essa questão da alma humana, os pontos específicos dela. E é isso aí. Então aqui, agora, finalizando, mando um abraço a todos os professores de ensino religioso, todos os adeptos do Espiritismo aqui, em especial de Pernambuco, certo? Para vocês, estudantes, para Ronaldo aqui, ó, da transmissão, muito obrigado. E fiquem conosco, um forte abraço e vamos esperar a nossa próxima aula.